Olá, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a segunda aula da playlist Revisão Final para a FUVEST de 2021. Nessa aula, eu termino a correção da prova da primeira fase de 2020, aonde eu estarei corrigindo das questões 7 a 13 de matemática. Beleza? Na descrição do vídeo dessa aula, você encontrará um link onde você poderá obter, através dele, todas as questões que caíram da prova da primeira fase. Show? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então, continuando a nossa correção. A questão 7, então, ela está dizendo o seguinte: Alice quer construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 60 centímetros, 24 centímetros por 18 centímetros, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Tá? Então, já aproveitei para dar uma adiantada, já coloquei aqui o desenho de um paralelepípedo retângulo aqui à nossa direita. As dimensões deste paralelepípedo, então, eu vou usar essas dimensões. Vou pôr aqui 60 centímetros de comprimento, 24 de largura e 18 de altura. Está aqui as dimensões do nosso paralelepípedo. Então, ele será construído a partir de cubos idênticos. Então, eu vou encaixar cubos aqui dentro dele. Então, lembrando que o cubo, todas as arestas, né, possui as mesmas medidas, tá? Então, eu quero encaixar cubinhos aqui dentro para poder montar este meu paralelepípedo reto retângulo. Então, lembrando que o comprimento, a largura e a altura do cubo são todas iguais, tá? Como eu quero a menor quantidade possível de cubos que eu posso colocar aqui dentro deste meu paralelepípedo reto retângulo, né? Tá? O que terá que acontecer? Eu tenho que ter cubos com arestas maior possível, a maior medida que eu posso conseguir para a aresta deste cubo para ter a menor quantidade. Então, basta eu encontrar, para poder determinar a aresta deste meu cubo, eu vou calcular o MDC das dimensões do paralelepípedo. Calculando o MDC, o maior divisor comum de 60, 24 e 18, o maior número que divide 60, 24 e 18 é 6, tá? Então, aí, olha, a aresta do meu cubo, que eu vou indicar aqui por A, minúsculo, vai ter 6 centímetros, para poder ter o maior cubo possível que se encaixa aqui dentro do nosso paralelepípedo reto retângulo. Bem, como eu vou encaixar cubos aqui dentro, eu vou ter uma quantidade N de cubos, tá? Aonde essa quantidade N de cubos, o volume dessa quantidade N de cubos, terá que ser igual ao volume do meu paralelepípedo. Então, N vezes o volume do cubo, que eu vou indicar aqui por VC, terá que ser igual ao volume do paralelepípedo reto retângulo, que eu vou indicar por VP. Então, eu vou ter N cubos de volume quanto? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, seria N vezes 6 ao cubo, igual ao volume do paralelepípedo, que é o produto das três dimensões, 60 vezes 24 vezes 18, galera. Tá? Então, 6 ao cubo vai dar 216. Então, eu vou ter 216N igual. Multiplicando aqui, então, olha, os 60 por 24 por 18, eu vou encontrar 25.920. Ok? O 216 está multiplicando, passa dividindo
Então, olha, 25.920 dividido por 216 vai me dar um total de 120 cubos. Resposta alternativa E de excelente, tá? Então, olha, repetindo aqui de novo, como eu quero a menor quantidade possível de cubos, esses cubos terão que ser o maior possível. Então, olha, para poder encaixar esses cubos aqui dentro do meu paralelepípedo, tá? Para poder fazer a construção deste meu paralelepípedo, eu tenho que ver o maior divisor comum das dimensões deste paralelepípedo, que é o MDC. A partir disso, eu achei o valor da aresta do meu cubo, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão 8. Bem, aqui na nossa questão 8 foi passado o seguinte: um aplicativo de videoconferência estabelece para cada reunião um código de 10 letras usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre, aí tá as alternativas, ou seja, a quantidade de códigos que eu posso montar usando 10 letras das 26 do nosso alfabeto. Olha, gente, então para a primeira letra do nosso código, vamos ver aqui a quantidade. Para a primeira letra pode ser qualquer uma das 26. Para a segunda letra, qualquer uma das 26. Para a terceira letra, que aqui não está falando aqui, que não pode repetir letras, eu teria uma possibilidade de 26 letras. Para a quarta letra, 26 letras possíveis. Para a quinta, 26. Para a sexta letra, 26. Para a sétima letra, 26. Para a oitava letra, 26 possibilidades de letras. Para a nona letra do código, teria possibilidade de 26 letras. Para a décima, 26. Bem, caí aqui no princípio multiplicativo da contagem, tá? Vocês encontram aí no meu canal uma playlist completíssima de análise combinatória, hein? Bem, efetuando essa multiplicação, me daria o 26 elevado à décima, tá? Bem, gente, 26 a décima, eu teria que fazer este cálculo para ver aonde me dá este valor. Esse valor está entre que valores, né? Observa que o exercício, tá? Então, a quantidade de letras aqui, que eu vou chamar de x, seria igual, né? A quantidade de códigos, desculpe, x igual a 26 elevado a décima. Observa que o exercício forneceu aqui para a gente log de 13 na base 10, aproximadamente 1,114. Então, nós vamos ter que estar trabalhando com esse dado aí para poder ver quanto que vai dar esse 26 a décima, tá? E que 10 elevado a nona é igual a 1 bilhão. Olha, como o exercício nos forneceu o log na base 10, eu vou aplicar logaritmo na base 10 dos dois lados da igualdade. Então, vou aplicar à esquerda e à direita, porque aplicando o log dos dois lados da igualdade, eu não altero ela. Se x é igual a 26 elevado a décimo, log de x na base 10 será igual ao log de quem? O log de 26 elevado a décima na base 10. Nós vamos ter que fazer aparecer este log de 13 na base 10 aí, ó. 26 elevado a décima. Vamos agora aplicando as propriedades. Logaritmo de uma potência, o 10 que está aqui no expoente, 10 se multiplicando. Então, vai ficar aqui, log de x da base 10 igual a 10 vezes o log de 26 na base 10. Só que este 26 eu poderia escrever aqui como 2 vezes 13, correto? Tá? Então, eu já estou aproveitando aqui para a gente ir ganhando espaço. Ok? Bem, log de 2 vezes 13 eu caio no logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto eu abro numa soma de logs. Tá? Então, propriedade dos logaritmos. Então, aqui vai ficar log de x igual a 10 vezes o log de 2
na base 10 mais o log de 13 na base 10. Agora eu vou substituir os valores. Eu vou ter log de x na base 10 igual a 10 vezes. Olha, o exercício não forneceu o log de 2 na base 10, mas é um log que a gente trabalha muito durante o ensino médio e trabalhando com ele como uma aproximação de uma casa depois da vírgula, então seria um log de 2, log de 3 na base 10, são logs que a gente tem que ter o conhecimento. Seria 0,3, tá? E o log de 13 na base 10, o exercício forneceu, me daria aqui 1,114, ok? Então, o log de x, continuando aqui à minha esquerda, aqui, ó. O log de x, à minha direita, quer dizer, na base 10, seria igual, somando o 0,3 com 1,114, tá? Eu vou encontrar aí 1,414. Multiplicando por 10, vai me dar, multiplicando por 10, deixa eu colocar aqui em pretinho, vai me dar 14,14, tá? Então, o importante é nós descobrirmos o valor do x. Usando agora a definição de log, então, lembrando que quando não coloco a base, está em base 10, então o x seria igual a 10 elevado, o número que eu quero calcular, que é o meu x, seria 10 elevado a 14,14. Bem, este número 10 elevado a 14,14 vai estar entre que valores? Olha, gente, lembrando aqui que o 10 elevado a 14,14, então vou fazer por uma estimativa. Ele é maior, né, que 10 elevado a 14 e menor que o 10 elevado a 15, que são valores inteiros. Tá? Bem, o que seria o 10 elevado a 14? Seria, calcular essa potência, seria o 1 acompanhado aqui de 14 zeros. Isto vai me dar, tá? O 1 acompanhado de 14 zeros, isso daqui vai me dar trilhões. Vai me dar 100 trilhões aqui. Ok? E o 10 elevado a 15 seria o 1 acompanhado de 15 zeros. O 1 acompanhado de 15 zeros vai me dar 1 quatrilhão. Vai me dar 1 quatrilhão. Ok? Tá? Então, o 10 elevado a 14,14 está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão. Resposta, então, se encontra aqui na alternativa E de excelente. Beleza, galera? Tá? Então, foi um exercício aqui que envolveu análise combinatória, envolveu log, depois fazer estimativa do valor, né? Eu encontrei que o meu x seria o 10 elevado a 14,14, fiz uma estimativa entre que valores ele estaria. 10 elevado a 14 é o 1 acompanhado de 14 zeros, que vai me corresponder a 100 trilhões. E o 10 elevado a 15 é o 1 acompanhado de 15 zeros, que corresponde a 1 quatrilhão. Beleza? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 8. Vamos lá para o exercício 9. Bem, o exercício 9 está dizendo o seguinte. Na figura, os segmentos AE e DE são paralelos entre si. Então, AC e DE são paralelos entre si. E perpendiculares ao segmento CD. Então, aqui nós temos ângulos de 90 graus. Olha. Ângulos de 90 graus. Tá? Perpendicular a CD. O ponto B pertence ao segmento
AC, tá? Então, o ponto B está aqui, pertence ao segmento AC. F é ponto médio do segmento AB. Então, F está bem na metade entre A e B. E ABE é um triângulo equilátero. Além disso, o segmento BC mede 10 unidades de comprimento. O segmento AE mede 6 unidades de comprimento. Então, já colocou aqui a medida. A medida do segmento DF em unidades de comprimento é igual. Então, eu quero saber a medida do comprimento DF. Olha. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo FCD lá. Tá? Dá para descobrir a medida dos catetos deste triângulo, ok? Olha bem, como eu tenho aqui um triângulo ABE equilátero, todos os lados deste triângulo terão medidas iguais, né? Então, a distância de B a E vai medir 6. Como o F no enunciado está dizendo aqui que o F é ponto médio de AB, e este triângulo aqui na figura, ele é equilátero, então eu vou ter 3 unidades de medida para cada lado. Então, observa que no nosso triângulo retângulo, né, onde eu vou estar aplicando aqui o teorema de Pitágoras, eu estou achurando ele aqui em verde, eu já tenho a medida de um dos catetos deste meu triângulo, tá? Que seria a distância de C a F, que vai medir 13. Bem, dá para descobrir a medida do cateto desse triângulo DC, porque essa medida ela corresponde à altura do meu triângulo equilátero, olha, tá? Ela vai corresponder aqui, olha, à altura do meu triângulo equilátero. Então, daqui eu vou tirar que a distância de E a F é igual à distância de D a C, tá? Porque o enunciado diz que os lados AC e ED são paralelos, então essas duas medidas são iguais. E vai corresponder à altura de um triângulo equilátero de lado 6. A altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, né? Então, o lado do meu triângulo equilátero, 6 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 6 dividido por 2 aqui vai me dar 3. 3 raiz quadrada de 3 unidades de medidas. Então, a distância DC vai medir 3 raiz quadrada de 3 unidades de medidas. Então, observo que aqui no meu triângulo retângulo FCD, eu já tenho a medida dos catetos. Um cateto mede 13, o outro mede 3 raiz quadrada de 3. E eu quero saber a distância de D a F, que é a hipotenusa deste meu triângulo retângulo. Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras. DF ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto mede 13, 13 ao quadrado, mais o outro cateto, que vai medir 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado. DF ao quadrado será igual a 169 mais 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Elevo 3 ao quadrado, dá 9. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. 9 vezes 3, 27. Somando 169 com 27, eu vou encontrar 196. Então, eu vou ter que DF ao quadrado é igual a 196. DF igual a raiz quadrada, né, que extrai a raiz quadrada de 196. Então, DF igual a 14 unidades de medidas, tá? Resposta aqui, então, alternativa A de Amora. Show, galera? Tá? Então, aqui também um exercício envolvendo aí, né, a altura de um triângulo equilátero, parte de geometria plana, né, teorema de Pitágoras, mais um exercício bem tranquilinho aí, galera, tá? Vamos lá para a nossa questão 10. Bem, a questão 10 foi passado o seguinte: a região achurada do plano cartesiano x ou y contido no círculo de centro O e raio 1
mostrado na figura pode ser descrita por quê? Por qual expressão que vai representar essa área achurada. O que eu vou observar aqui na figura? Que a área achurada está no interior da circunferência e acima de uma reta. Então, eu tenho que procurar obter a equação dessa circunferência, a equação da reta, e depois nós interseccionarmos essas áreas, interior à circunferência e superior à reta, tá? Aqui foi passado uma informação, note e adote. O círculo do centro O, raio 1, é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância O menor do que ou igual ao raio igual a 1. Então, ele está dizendo que quando eu quero pegar no interior de uma circunferência, eu tenho que pegar valores menores ou igual ao raio. Bem, como está no interior de uma circunferência, eu vou precisar da equação dessa circunferência. Então, nós vamos lembrar que a equação de uma circunferência eu posso obter pela forma reduzida, que é x menos o xo ao quadrado mais y menos yo ao quadrado igual a r ao quadrado, aonde o centro dela, tá? O centro dessa minha circunferência, que eu vou indicar por O, terá coordenadas xo, yo, ok? Olha, como o centro da nossa circunferência está no 0, 0 aqui, ó, está na origem do sistema de coordenadas cartesianas, então ela terá centro coordenadas 0, 0 aqui, ó, tá? Então vamos já substituir. O raio dessa minha circunferência foi dado, ela terá raio igual a 1. Então vamos substituir. X menos o xo ao quadrado. X menos 0 ao quadrado vai me dar x ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado vai me dar y ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. O raio é 1, 1 ao quadrado é 1. Só que como eu quero a região que está no interior dessa circunferência, começa na circunferência e vem para o interior, então tem que ser a região menor ou igual ao raio ao quadrado. Então daqui eu já vou tirar x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, tá? Então por que eu estou pegando menor ou igual? Igual porque começa a partir da circunferência e vem para o interior dela, que se fosse uma região para o exterior, seria maior ou igual a 1. Agora eu tenho que obter a região da reta. Bem, nós sabemos que toda reta possui uma equação, então tem que ter esse conhecimento da forma y igual a mx mais n, tá? Aonde o meu m é o que nós chamamos de coeficiente angular da reta, tá? Então, o que seria o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, medido do eixo para a reta no sentido anti-horário. Então, o coeficiente angular da nossa reta aqui, ó, seria a medida da tangente deste ângulo que eu estou notando aqui na figura, ó, ângulo alfa aqui. Observa que este triângulo, que eu vou achurar agora aqui em verde na figura, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Por que ele é retângulo e isósceles? Olha, do centro até a circunferência eu tenho a medida 1. Tá? Aqui, olha, eu vou ter o ponto 1. Para a esquerda aqui eu tenho o menos 1. Então, olha, o que eu vou observar? Que os catetos deste meu triângulo, retângulo aqui, ó, tem medidas iguais, tá? Se eles têm medidas iguais, este ângulo, tá? Eu já tenho um ângulo de 90 graus. Com dois lados com medidas iguais, eu terei dois ângulos com medidas iguais. Este ângulo vai ser igual a 45 graus. Então, o meu M já dá para a gente saber. O meu M seria a tangente de 45 graus, que é igual a 1, tá? E o meu N? O meu N é o que nós chamamos de coeficiente
coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente linear de uma reta no plano cartesiano? O coeficiente linear, galera, indica onde a reta vai cortar o eixo y. Então, aqui, olha, pelo desenho, eu vou observar que ela está cortando o y no 1, que é a medida do raio aqui, ó. Então, o meu n será igual a 1. Ok? Então, daqui eu já monto a minha equação. Ó. Y igual a mx, meu m é 1, 1 vezes x, tá? X, mais o n é 1. Ó. Passando o x subtraindo, eu vou ter y menos x igual a 1. Eu poderia escrever a equação desta forma. Só que a parte achurada, eu vou observar aqui na figura, para a reta, a parte achurada começa a partir da reta acima do 1. Então, y menos x, se está acima do 1, maior ou igual a 1. Então, entra igual, porque começa a partir da reta, a partir do 1 acima, tá? Então, essa seria a região correspondente à parte da reta. Interseccionando ela com a região correspondente à parte da circunferência, eu vou ter x² mais y² menor ou igual a 1, y menos x maior ou igual a 1. Se encontra aqui, olha, na alternativa C, tá? De Carlinhos. Tá aí a resposta do nosso exercício 10. Beleza? Um exercício de geometria analítica, tá? Envolvendo a equação de circunferência, equação de reta. Vamos lá, questão 11. Se f de r em r e g de r em r são funções dadas por f de x igual a c mais x ao quadrado, f de x, função do segundo grau, onde c pertence a r, g de x igual a x, g de x, função de primeiro grau. Seus gráficos intersectam quando e somente quando. Olha, eu quero que os gráficos se encontrem, tá? Então, eu tenho uma função de segundo grau, que é a f de x, e tenho uma g de x, função de primeiro grau. Para determinar pontos de intersecção, eu tenho que igualar as funções. Então, eu vou igualar a f de x com a g de x. E vamos ver o que vai acontecer. Ao igualar a f de x com a g de x, então eu vou ter c para achar pontos de intersecção, tá? Entre duas funções. Iguala c mais x ao quadrado igual a x. Igualando a zero, eu vou ter x ao quadrado menos x mais c igual a zero. Então, ao igualar as funções e depois igualando elas a zero, eu caí numa equação de segundo grau. Olha, só vão se encontrarem se essa equação de segundo grau tiver solução. Quando que uma equação de segundo grau tem solução? Ou seja, eu tenho que ter valor para x. Ela vai ter solução quando o delta for maior ou igual a zero. Ou seja, se for maior que zero, eu vou ter 2 pontos de intersecção. Se o delta for igual a zero, eu vou ter 1 ponto de intersecção. Então, a solução está aqui, ó, delta maior ou igual a zero. Pronto, matei o meu exercício aí. Então, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac maior ou igual a zero. Agora, eu vou substituir aqui tirando da equação, o b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o termo c, que é c mesmo, maior ou igual a zero. Menos 1 ao quadrado dá 1. Passo para a direita da desigualdade, vai ficar menos 1. Então, eu vou ter menos 4c, né? Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes c dá menos 4c. Maior ou igual a menos 1. Como eu quero saber o valor do c e não do menos c, eu tenho que multiplicar aqui por menos 1. Ao multiplicar uma desigualdade por menos 1, inverte o sinal da desigualdade, né? Então, vai ficar 4c menor ou igual a 1. 4 está multiplicando, passa dividindo. C menor ou igual a 1/4. Está aqui a condição, então, para que esses gráficos se intersectem, ou seja, se encontram, né? Resposta aqui se encontra na alternativa A de Amora, tá? Então, um exercício envolvendo ponto de intersecção
entre os gráficos de duas funções. Ok? Vamos lá, então, para a questão 12. A 12, dizendo o seguinte: um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincide com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima dele. Então, olha, eu já fiz um desenho aqui, já para adiantar, isso aqui não veio na prova, de um triângulo retângulo. Eu tenho aqui, então, pelos dados do exercício, tá? Que um cateto mede 12 e o outro mede 35. Vou pôr aqui o cateto da vertical medindo 12, o da horizontal 35. Tá? Eu vou recortar aqui dessa peça um quadrado de maior tamanho possível. Então, para recortar esse quadrado de maior tamanho possível, esse quadrado vai ter que estar tocando todos os lados deste nosso triângulo aqui. Tá? Um pouquinho fora de escala, mas teria que estar tocando aqui, ó, a hipotenusa, o cateto maior, o cateto menor. Então, daqui, o maior quadrado possível que eu posso retirar seria este que toca os catetos e a hipotenusa. Então, aqui o nosso quadrado, todos os lados com medidas iguais. Então, eu vou ter esse lado aqui medindo L, esse outro lado aqui medindo L, aqui medindo L, aqui medindo L. Como o total é 12, então essa parte que sobrou aqui em cima, eu vou ter 12 menos L, tá? Que é o lado do quadrado. Ok? Olha, o que eu vou observar aqui? Isso aqui é um problema muito clássico de semelhança de triângulo, né? Eu vou observar que eu tenho triângulos aqui semelhantes, olha. Esse triângulo menor aqui de cima, esse triângulozinho menor aqui, é semelhante ao triângulo maior, tá? Porque possui os mesmos ângulos, olha bem. O triângulo maior eu tenho um ângulo de 90. Aqui neste triângulo menor aqui de cima, também eu vou ter um ângulo de 90 graus. E os dois triângulos, o triângulo maior e este triângulo menor aqui de cima, possuem um ângulo comum. E é este ângulo que eu vou anotar aqui em verde na figura. Tá? Então já é critério de semelhança, porque os dois triângulos têm ângulos com as mesmas medidas, tá? Vamos marcar aqui estes pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, tá? Então, olha, o triângulo retângulo ABF é semelhante ao triângulo retângulo ACE, tá? Porque possui os mesmos ângulos. Então, tem, olha, ângulo de 90, 90, um ângulo comum. Então, o que faltar para completar 180 graus nos dois triângulos, seria este ângulo que eu vou anotar aqui em azul, vão ter as mesmas medidas, tá? Então, agora, através do critério de semelhança entre triângulos, eu vou chegar na medida do lado do quadrado. Olha, o L está oposto ao ângulo verde, aqui na figura. Então, L está para... Quem que está oposto ao ângulo verde no triângulo maior? Está oposto ao ângulo verde no triângulo maior é o 35. Então, L está para 35. Assim como... Quem está oposto ao ângulo azul no triângulo menor? 12 menos L. Quem está oposto ao ângulo azul no triângulo maior? O 12. Assim como 12 menos L está para 12. Agora, cruzo aqui a multiplicação na igualdade, eu vou ter 12L igual
Multiplicando 35 por 12 vai dar 420, até que distribuir ali, hein? Tá? Então vai ficar 420 menos 35L. Passo o 35 que está subtraindo, somando 12, vai dar 47L igual a 420. 47L igual a 420. 47 está multiplicando, passa dividindo. Com a aproximação de duas casas depois da vírgula, eu vou ter aqui 8,94, efetuando essa divisão, tá? Então, 8,94 está mais próximo de 9 do que de 8,5, tá? Então, a resposta aqui, alternativa C de Carlinhos. Desculpe, já. Ok? Então, um exercício clássico de semelhança de triângulo. Beleza? Mas bem tranquilinho também. Vamos lá, então, para a nossa última questão. Questão 13. Bem, aqui na questão 13, suponha, para planificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40.000 quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich. Depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 graus leste e então retorna ao Polo Norte por esse meridiano, tem comprimento total de... Olha, gente, essa figura ela não foi dada. Eu estou colocando já aqui para adiantar também. O que acontece? A pessoa sai aqui do Polo Norte, vem pelo meridiano de Greenwich, chega até a linha do Equador, depois ela desloca 45 graus leste, depois ela volta para o Polo Norte, tá? Então tá aqui, ó, a Terra, considerando ela como sendo, né, uma esfera perfeita. Olha, aqui no exercício está dizendo para gente que a linha do Equador, né, o comprimento dela é 40.000 quilômetros. Olha, o que acontece? Como eu estou considerando a Terra como uma esfera perfeita, né? Ao sair aqui do Polo Norte até o Equador, aqui eu vou estar com 1/4 do comprimento da linha do Equador. Não. Aqui eu tenho outro 1/4. Eu estou considerando ela como sendo uma esfera perfeita. Até chegar aqui mais 1/4, finalizando aqui mais 1/4. Então, esta parte aqui eu vou ter 1/4 de 40.000. É o que eu vou andar. 1/4 de 40.000 quilômetros. Mas, então observa que depois eu vou deslocar sobre a linha do Equador aqui, ó, 45 graus, olha, depois eu desloco aqui 45 graus leste. Olha, 45 graus leste, então eu vou deslocar 45 graus aqui, tá? Na direção leste. Se fosse toda a circunferência, seria 360 graus. Como eu vou andar só 45 graus nela, 45 graus é 1/8 de toda a circunferência, ou seja, seria o 45 dividido por 360. Então, eu estaria andando 1/8 de 40.000. Mais 1/8 de 40.000. Mas, observa que depois eu volto a mesma distância que eu tinha percorrido inicialmente, que era saindo do Polo Norte, né? Essa distância aqui, ó. Era saindo do Polo Norte, chegando ao Equador, depois eu pego do Equador e volto para o Polo Norte, que seria 1/4 do comprimento total da linha do Equador. Então, mais 1/4 de 40.000. Então, um probleminha aí, né, de operação aritmética, né, e ter o conhecimento aqui
dos meridianos da Terra. 1/4 de 40 mil vai me dar 10 mil. 1/8 de 40 mil, 40 mil sobre 8, 5 mil. Mais 1/4 de 40 mil dividido por 4, mais 10 mil. Então, para fazer todo esse percurso, 25 mil, somando 25 mil quilômetros. Beleza? Tá? Resposta aqui, então, alternativa C de Carlinhos. Show, galera? Então, tá aí, olha. Aqui, então, eu estou encerrando, né, nessa segunda aula, a nossa playlist, revisão final para a FUVEST. Eu estou encerrando aqui, então, a nossa segunda aula com o final da correção, né, das questões da primeira fase da prova de 2021, né? A prova que ocorreu aí em 2021, tá? Gente, observa que não é uma prova difícil. São conteúdos básicos de matemática, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos nessa aula, tá? Deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu poder também ajudá-los, né? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!